Bom dia, o pessoal chegando aí na reunião, a turma chegando, Fernando, Dani. Bom dia, tudo bem? Que mais? O pessoal está entrando aí na reunião. E aí, Dani, tudo bom? Tudo bem, e você, como está? Bom demais. Ontem falei com o Magno. Falou, né? Ele conversou comigo, eu falei, vamos conversar com o Vitinho. Ele me chamou aí com as novidades. Legal. E aí, Fernando? Beleza? E aí, cara, legal? Tudo beleza. E aí, começamos aí as mensagens chegar? Começou os desafios? Já começou já, com certeza. Só que também está chegando um público que não está tão qualificado para minha... Entendeu? A gente precisa alinhar umas coisas ainda. Perfeito. É legal você pegar tanto essas reuniões, eu vou pedir para a Bia, deixa eu só desativar seu som aí, está dando retorno. Eu vou pedir para a Bia te mandar as aulas do CMC. Por quê? Esse começo dos leads chegando, os clientes chegando, a Dani também já sabe, né? A Dani já está um tempinho aí recebendo lead. Ele é um pouco desafiador agora no começo. É natural. Os clientes parecem ser desqualificados. Muitos. Alguns a gente tem que ter ajuste, aos primeiros dias mesmo tem que ter ajuste. É bom essa comunicação, alinhar no começo. Só que alguns parecem ser, só que a gente consegue entender mais eles, e aí você vai perceber que dá para reverter. A não ser que é cliente que não queira comprar nosso produto, não tem conexão nenhuma. Tá? Os clientes de anúncio, eles são desconectados. Esse é o jogo. Eles não são que nem indicação. Indicação, eles vêm, parece que mais prontos. Os de internet, a gente tem que trabalhar muito mais. Ele é desafiador mesmo. Não é aquele atendimento que a gente faz para o indicado. O indicado, a gente pai bola e mata, já passa orçamento e vende. Ele é mais chato. Só que, em contrapartida, ele é maior número. A gente consegue ter uma demanda grande dele, porque a internet nos traz esse recurso. Então, o que a gente vai fazer, principalmente no seu caso? A gente vai ver o que está acontecendo, depois da reunião você me chama, e aí a gente vai alinhar. Que aí eu falo, Fernando, nesse caso, quando vem cliente assim, é assim. Ah, Fernando, esse cliente mesmo é desqualificado, então eu vou pedir para o gestor mexer. A gente vai analisar, e aí a gente vai ajustar a rota e meter marcha. Libera aí. Na realidade mesmo, o público que está chegando não está 100% desqualificado. Porém, está chegando um público de longe. Entendeu? Aí, devido a ser um público de longe, eu não consigo atender, porque minha empresa está no início, entendeu? Aí não tenho aquela estrutura para poder atender aquela demanda do povo mais de fora. É por isso que quando na reunião eu estava falando com o gestor lá, eu pedi ele para poder segmentar o raio ali, bem ali diante ali da minha cidade, porque é um público ali onde eu consigo atender. Só que está chegando um público só de longe. Aí o público a maioria? A maioria não, todos. Estão chegando todos de longe. Então, eu vou pedir aqui para o time dar uma olhada. Se a distância, a gente ajusta. Eu mandei lá no grupo, eu conversei com a Bia e eles ontem fizeram esse reajuste. Aí eu estou no aguardo para ver o que é que vai acontecer. Entendeu? O que está acontecendo é isso. Então, não, isso aí é simples.
Aham. Tem ajuste. Tá? Eu tô nesse quadro. Tranquilo. Eu vou depois pegar essa. Peraí, tirar o som. Eu vou pegar essa resposta aí da equipe, aí a gente já vê para você como que tá. Mas isso aí é alinhamento muito, muito simples. A Edilene chegou aí também. Edilene chegou. Bom dia, Edilene. Hoje de manhã eu não consegui enviar, não sei o que deu. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Pessoal chegando aqui. Deixa eu só fazer uma anotação, porque hoje eu quero voltar, pessoal chegando, a gente lembrar, eu acho que também a Vitória também deve estar chegando, né, Edilene? As meninas da Onyx também devem estar chegando, a Giovana. Tem alguns novos aí que acredito que vão participar. Deu um problema, até ontem eu falei com a Dani, no meu disparador de mensagem, né? A gente até conseguiu ontem mandar mensagem, hoje de manhã não consegui. Não sei o que aconteceu. A gente tem um disparadorzinho de mensagem, e essas mensagens, comunicação com o cliente, agora vai acabar umas 10, 11 horas. Pausa. E vê com o Zacarias se consegue fazer para 6h30, alguma coisa assim. Aí eu chego aqui e já mando. E aí, esse lembrete eu não consegui mandar. Mas, vamos lá. Problemas técnicos que a gente conserta. Teve alguns clientes novos que eu até gostaria que eles participassem dessa reunião, que eu queria falar um pouquinho de anúncio, né? Na verdade, o que eu quero falar hoje? Eu quero que a gente tenha desenhado muito, muito claro para a gente, isso eu passei para o time de vendas aqui, as 4 partes do processo de vendas, desde a captação até o fechamento. Então, eles são mais módulos, claro, nós temos dentro do CMC, conexão, mapeamento, compromisso, na carta de vendas a gente tem alguma coisa de gatilho e tal, porém, eu quero estar deixando pelo menos visível, porque eu percebo, recebendo mensagem dos clientes, pulando etapa. E é legal que eu comentei com vocês, o vendedor novo aqui, o Arson, ele está 1 mês e pouco, e aparentemente, né, a gente acompanha as reuniões dele aqui, escuta, ele já está pegando a mão. Olha que legal. Ele está pegando a mão, ele pega o lead, né, do pré-vendedor, do CMC, ele já pega, já está transformando em reunião e já está convertendo algumas vendas. Então, é muito legal isso. E o que a gente deixa para ele é os pilares. Bom dia, Vitória! É os pilares. E muitas vezes a ansiedade, quando ele pula etapa, daqui do lado eu já falo, comeu bola, provavelmente ele não vai vender. É porque é tão automático, e eu falo isso, porque sempre quando eu falo com o cliente, com vocês, eu falo pensando o comportamento do nosso cliente. Eu fico imaginando a pessoa lá do outro lado. Então, é muito interessante a gente ter isso, porque a maioria das empresas, quando pensa no anúncio,
no atendimento, ele vê daqui para o cliente. Eu gosto de olhar ao contrário. Do cliente para a gente. Porque quando eu penso assim, eu começo a entender a cabeça do meu cliente. Eu começo a entender se ele está conectado. Se o que eu estou passando para ele, talvez, está fazendo sentido. Porque muitas vezes é uma leitura nossa e eu estou falando. O cliente não está conectado. Não está. Nós não estamos na mesma sintonia. Então, principalmente a parte do CMC, que é conexão com o cliente quando chega o lead, mapear o cliente, porque para mim o ouro é um mapeamento, porque quando você faz um mapeamento do cliente legal, entende bem o cliente, você já está com o projeto de venda na cabeça. É muito louco isso. A gente já... Putz! E, na verdade, quando eu faço o atendimento e mapeio o cliente, que nem ontem eu não faço muitas vendas. Ontem eu fiz uma apresentação de vendas. Aí você vai falar, você vai vender? E eu não faço o fechamento, gente. Eu deixo o cliente pedir a venda. É porque eu consigo controlar isso. E o cliente à noite falou, Vitão, tá fechado. Cara, eu estava ansioso. Claro que, gente, eu estudo 300 milhões de vezes comportamento humano e processo de venda. Claro que esse é meu business, é meu negócio, eu tenho que estudar muito isso. Vocês são técnicos em outras áreas, claro. E é legal quando o cliente me pede isso, e o Gabriel ainda fala, você não vai fazer o fechamento? Eu falo, não, é o cliente que vai. Mas aí que nem eu falo, aí é prática de milhões de tempo aí. Mas é por quê? Porque eu gasto toda a minha energia, olha que legal, toda a minha energia no mapeamento. A minha venda, quem fala é o cliente. É muito louco isso. Porque as perguntas que eu vou fazendo, ele vai soltando. Ele vai soltando. É uma empresa de planejados. E ele vai. Aí eu só falo de acordo com o que ele já me trouxe de informação. Porque a história que ele me contou, eu transformo dentro do meu produto e dou a solução para ele, mas ele que pediu a solução. Do jeito que ele me contou a história, minha carta de vendas, ela fica simples. Eu até simplifico. E eu não conto tudo que eu preciso, que eu tenho. Porque às vezes o cliente ele não quer isso tudo. Ele só quer resolver aquele problema dele. E nem ontem, o cara estava falando muito em vídeos de arte pro Instagram. Que não fazia sentido. Eu deixei ele falando. E aí, do jeito que ele falou, e aí eu comecei a colocar uma palavra na cabeça dele. Falei, pô, estratégia, né? Se não tiver estratégia... Eu só falava isso. Porque o gatilho no final, eu vou falar assim, ó, legal, isso é posicionamento. Agora, vamos falar de vendas. Você também não tem estratégia em vendas. Ele falou, em nada. Eu falei, entendi, é por isso que você não está vendendo. Quando eu falei isso aí, o coração dele lá pulsou. Aí eu falei, vamos criar uma estratégia para vocês? Do começo do tráfego, assim, com passos. Para trazer lead todo dia para você, toda semana, e a gente ter um processo estratégico de conversão.
Ele falou, é isso que eu preciso. Aí eu dei a mão para ele. Praticamente, resumindo, foi isso. Mas por quê? Porque eu escutei, consegui extrair o máximo dele, e é isso que o nosso cliente chega. Por isso que o anúncio, olha que eu vou falar aqui que é importante. O anúncio, muitas vezes, que nem nós temos 3 de marmoraria e a Dani, que é de treinamento, né? A Dani trabalha com certificação, ISO e tal. Mas assim, eu também, que é outro produto. Mas todos os clientes, quando a gente passa no passo a passo, é igual. Isso eu tenho clientes de outras áreas também. São iguais, porque a gente vai resolver um problema. Aí as meninas chegando também. A gente vai resolver um problema. Então, esse lead que chegou até a gente, o que acontece? Ele fala assim, ó, eu tenho um problema e o que você postou parece que resolve meu problema. Olha que bacana. Parece que resolve meu problema. Aí ele vai virar para você e vai falar, Fernando, é isso. Vitória, é isso. Você resolve meu problema, Dani? O seu cliente. Por isso que, às vezes, que nem aqui eu vou falar de marmoraria, eu falo assim, põe lá, promoção de mármore, Preto São Gabriel. O seu cliente não vai fechar o Preto São Gabriel. Ele não vai fechar o Verde Ubatuba. Ele vai fechar o sonho dele. Ele vai fechar a certificação dele. Que está causando um problema. Então, o cliente chega aqui, quando o lead chega aqui para os meninos, ele chega aqui que ele está com problema de venda. Ele precisa aumentar o número de vendas. Está com problema. E eu ouvindo cada vez mais ele, e vocês, com a prática de vocês vão perceber que seus clientes vão falar sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Do jeito dele, mas é sempre a mesma coisa. Por isso que eu gosto do passo a passo. Porque quando o cliente chega, a dor é a mesma. Aí a gente tem que conectar. Porque quando ele está vendo vocês na internet, você e o Zé das Couve é a mesma coisa. O Vitinho e o menino que fez um curso de tráfego da semana passada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque é 2 fotinhos na internet, gente. Vocês são bombardeados de informações, de anúncios na internet. Eu sou bombardeado, o nosso cliente também. Então, a gente só criou uma curiosidade para ele falar, cara, gostei disso. E aí ele cair na nossa isca. Por isso que eu não falo criativo, anúncio, é uma isca. A gente tem que ter pensamento de isca. Porque eu tenho que tirar ali do Instagram, eu sempre repito isso, pro WhatsApp. E os primeiros passos sempre é o erro. Eu vou dar um case aqui, ó. A Edilene indicou uma pessoa aqui para mim hoje. Ela mandou ontem assim, ó, boa noite, no meu WhatsApp. E aí eu mandei um boa noite. Só isso. Eu podia falar que eu era da aceleradora, eu podia falar um monte de groselha. Aí hoje ela mandou, ai, desculpa. A Edilene me passou seu contato assim, assim, assim. Aí eu falei, legal, qual é o seu nome? Aí ela, Ana. Aí eu, Ana, é da mesma cidade? Ela, sim. Aí ela já começou a trocar uma ideia comigo. 3 palavras, aí eu vou passar para o Gabriel, mas eu já comecei a conversar com ela. Ela já está conversando comigo. Até agora, eu até lembrei disso aí, porque ela mandou uma mensagem aqui. Eu vi chegando aqui a notificação. E eu não tenho ansiedade disso.
Uma, porque eu tenho um tráfego que me traz clientes todos os dias. Porque quando a gente não tem um tráfego, a gente fica louco e fala assim, meu, eu tenho que pegar, o que apareceu, eu tenho que amarrar. O Fernando está começando agora, você vai perceber que é constante, vai chegar cliente constante, Fernando. É todos os dias aí, vai toda semana, depende do valor que você vai colocar de crédito, é todo dia. Então a gente não vai ficar naquela fissura, aquela loucura de pegar cliente. Chega. Então, se eu colocar, que é a média de todo mundo, colocar R$17, e se eu quiser mais cliente, eu coloco R$50, mas eu sei o caminho. Então, isso dá uma tranquilidade para a gente fazer um passo a passo com o cliente. Para a gente aprender a fazer o correto. O que eu mais converto, o que eu mais consigo. Então, eu estou passando essa base aí, muitas de vocês já ouviram, para a gente voltar para o começo, lembrar, porque nas perguntas semanais, quando eu falo, eu vejo que muitas vezes até, eu já sei, já pula etapa. Eu falo porque eu vejo aqui também na aceleradora, viu, gente? Não é nada de... Eu falo, volta para o começo. Volta para o começo. Vamos lá no início. E aí, a conexão, quando você conseguiu, a conexão é só para o cliente estar com você. O mapeamento, eu qualifico, aí o Fernando, nós falamos um pouquinho disso hoje, eu qualifico esse cliente e percebo com as perguntas abertas, me conta aí qual é o seu projeto, me conta aí qual que é as suas dores, me conta aí por que você está procurando. Eu uso essa palavra me conta, porque quando eu falo isso é importante, ele tem que contar uma história grande. Ele tem que falar muito. Vocês vão perceber que quando você falar uma pergunta aberta do mapeamento, esse cliente provavelmente vai mandar áudio. Porque quando você está fazendo pergunta fechada, sim, tudo. Agora, me conta aí, por que você está procurando isso? Qual que é o seu desafio? Aí, para digitar uma história, a pessoa vai mandar áudio. Porque é natural. Porque é muito grande. Ele vai te contar toda a história dele. E isso é importante. E muitas pessoas falam, legal, você quer esse produto? Dá orçamento. E o que acontece? Aí a Giovana aí, a Vitória, o cliente pega o orçamento e some. É isso que acontece. Fernando, você que está chegando agora, se você pegar no WhatsApp, ouvir o cliente, ver o que é, ele passar a metragem, você mandar um orçamento, vai sumir. Não estou prevendo o futuro, não. Isso aí é o que acontece. O que eu tenho que fazer, e é interessante a gente marcar, e eu falo isso aqui sempre também. Qual é o termômetro do cliente de confiança em vocês? Porque o cliente só vai comprar em quem confia. Por isso que é briga de preço, gente. Eu escuto muito clientes. É que o meu cliente só quer preço. É porque eu não confio em você. Então, já que eu estou com ruim, e não é que é ruim, porque para ele, tanto faz, não teve conexão, eu vou por preço. Você vai por preço. Eu vou por preço. Se para mim tanto faz, quem é? A ou B? Tanto faz. Qual que é o menor preço? Olha o que eu estou lembrando aqui, ó. Comportamento. Agora, se o seu cliente falar, putz, a empresa tal é top. Cara, o cara passou uma confiança, ele me explicou legal, me deu alguns conselhos. Ele foi um consultor do produto dele. Por isso que eu falo
na reunião. Porque a reunião, eu estreito o relacionamento, e normalmente, quando a gente está presencial, ou videochamada, a gente dá conselho para o cliente. Pessoal de mármore aí, ó, quantas vezes você foi lá fazer medição e você indicou uma coisa a mais para o cliente? Cara, por que você não faz assim? Ó, do jeito que está a sua planta, por que você não... O cliente fala, caraca, o especialista está me passando essa informação. Quem entende do assunto está me orientando. Eu vou abraçar. Que nem eu não entendo nada de mármore. Vou dar um exemplo de mármore aqui. Não entendo nada de mármore. Aí, cara, que eu chamei para lavar minha casa e falei, pô, você não faz isso aqui, ó, tem aquele bico, tem aquela ponta, aqui dá para fazer uma... Eu vou falar sainha. Eu não sei se é sainha, não. Uma sainha tal, não sei o quê. Pô, legal, gostei da sua ideia. E o cara que me passou só o valor, eu não vou dar atenção. Esse cara está me orientando, deixando melhor. Ó, aqui escorre água, aqui faz isso, aqui faz assado, aqui fica melhor disso. Essa quina aqui, ninguém se machuca. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Olha que legal. Por quê? Porque vocês têm a prática, todo dia fazendo 1 milhão de... No mês, no ano, vocês fizeram centenas de produtos que nem esse. E para mim é tudo novidade, como cliente. Estou se passando de cliente. Não sei, só sei que tem que estar bonitão, tem... Ah, o produto, um treinamento aí. Eu quero ser o melhor, eu quero ter vantagem competitiva, ou dentro da minha empresa, ou dentro do meu negócio. Então, quando me instrui para a escolha, caraca, que legal. Mudei aqui. E isso aumenta a confiança e me aproxima da venda. Olha que legal. Aumenta a confiança e aproxima da venda. Eu tenho o ponto A, o ponto B. O ponto B é a venda. É tudo eu trazendo passo a passo o cliente para aproximar. Eu não faço aqui, ó. Aqui ele vai pular fora. A gente faz uma pergunta aqui, ó, normalmente. Quando eu estou fazendo fechamento com o cliente, se não fosse o valor, você fecharia comigo? Porque tem o produto e tem o valor. Só para perceber se é o dinheiro que está fazendo a diferença. E no final também, pessoal, é a dica de fechamento. Pergunta para o cliente também, você mudaria o projeto? Lembrando que a Edilene falou na semana passada que ela reformulou o projeto com uma cliente e ela fechou de um follow-up. O filho dela voltou nos clientes antigos e está resgatando o cliente. Quando eu venho aqui na mentoria, eu quero tirar de vocês o processo mecânico. Atendimento, oi, eu sou da empresa tal, 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 tal. Ah, legal. Você está procurando aqui esse produto tal, legal. Falou um pouquinho, orçamento, venda ou não. Mecânico. Eu quero tirar isso. Fala para a minha equipe aqui, ó. Sai disso. A gente tem etapas. É legal ter etapas. Porque o cliente vai passando de uma parte para outra. Então, por exemplo, anúncio lá no começo. Eu fiz os anúncios, a gente está fazendo tal, mas vou fazer um panfleto para uma feira, alguma coisa. O anúncio, é a isca. E se eu quero estar lá, que nem evento mesmo,
Eu não faço reunião em evento. Eu vou lá, conecto com a Edilene, que eu quero falar, nós estamos no mesmo evento. Eu falo, Edilene, vamos fazer o seguinte, tá, o evento aqui está tumultuado. Você tem um horário semana que vem para a gente bater um papo? Vamos tomar um café? Eu quero conhecer mais do seu negócio. Olha o que eu estou fazendo, e eu vou explicar por quê. Aí eu tiro a Edilene de lá, porque lá é informação, um falando, evento é sempre muita gente. Olha que legal. E como é igual. Aí a Edilene, tudo bem. Aí eu marco, mando uma mensagem no WhatsApp da Edilene e falo, terça-feira às 10. Aí ela dá um ok. Aí eu falo, ó, mandei para você, dá um ok. Lá, pessoal, olha que louco que eu faço. Eu estou lá do lado dela e faço ela dar um ok no WhatsApp. Porque na terça, na segunda tarde eu vou chamar ela, confirmar, e terça tomar um café. Olha que legal, é a mesma coisa que o anúncio. O anúncio, ele está no Instagram, todo mundo falando. Eu só puxei uma isca e falo, vamos conversar lá no WhatsApp? Eu só tirei ele da sala do Instagram e trouxe para a sala do WhatsApp. O evento é a mesma coisa. Nós estávamos lá, pessoal falando, um cumprimentando. Dilene, vamos falar terça-feira que vem? Vamos sair dessa... Quero conhecer? Aí eu marquei um café ou na empresa dela, ou online, ou onde for. Eu tirei ela do barulho, do ruído. Olha que é o mesmo comportamento. É a mesma coisa. Eu utilizo isso para tudo na venda. Para tudo. Tirei o cliente. Só que, claro, no Instagram é volume. É todo dia, depende do que eu pagar. É. Mais pessoas eu puxando para outra sala WhatsApp. Só que do WhatsApp eu conectei, conversei, conheci um pouquinho, aí eu vou puxar para outra sala, que é o pessoal. E se o seu cliente, aí que é importante, viu, meninas, quando eu falo de reunião, se o seu cliente, ó, ele saiu da primeira sala, foi para a segunda sala, que é o WhatsApp. Quando vai para o WhatsApp e a reunião, ele está querendo comprar. Ele está te dando voto de confiança. O seu grau de confiança está aumentando para compra. A gente comemora aqui cada passo também. O vendedor fala, caraca, reunião. Meninas aqui, é assim, ó, reunião. Então, a gente tem que ter estratégia pontual para tudo. Então, a estratégia do anúncio a gente fez. Para comunicação no WhatsApp, eu tenho que ter a estratégia passo a passo, que é o CMC, a aula do CMC. Quem não tiver ainda, pede lá no grupo, a Bia já manda. Eu mando até no YouTube lá para entender. E aí, reunião. E reunião, a apresentação, quando você for em apartamento, já vai preparado a apresentação, a medição, mas fazendo uma medição, contando as histórias do cliente em apartamento. Já tira umas fotos, deixa separada, você vai no apartamento. Aqui a gente tem alguns cases aqui de alguns amigos. Fernando, acho que foi o último aí a ser cliente aqui da sala. Vai lembrar. O Gabriel contou alguns cases que a gente fez de algumas empresas para você. Pô, fulano de tal, teve sucesso, vendeu, fez o passo a passo. Então, a gente utiliza essas estratégias, essas ferramentas, porque encanta o cliente. Porque olha que legal, se vocês compraram, porque o Gabriel mostrou cases de sucesso, por exemplo, de marmoraria, o que pensou, o que passou na cabeça de vocês? Eles são bons em marmoraria. Agora, seu cliente, quando você for lá fazer a medição, sei com umas fotos de apartamento,
vai falar, pô, a FS ou a Onyx, a Pedra, os caras manjam, faz muito apartamento, eles manjam, eles são bons nisso. O que a gente faz? Grau de confiança. Então, o anúncio aumentou. Bati aquele papo, mapeei, falei para ele lá no WhatsApp que ia resolver o problema dele, aumentou. Quando eu fui lá, fiz a apresentação, mostrei que eu fiz um monte de apartamento, mostrei a melhor solução, aumentou. E o outro cara mandou uma ficha para ele com o preço. Ele vai comprar de quem, gente? É natural. Por isso que a brincadeira aí que eu estou fazendo semana a semana, falando, gente, foca na reunião, que é o compromisso. Então, vocês chamam de medição, a Dani faz online. E, ó, caso vocês queiram colocar na estratégia que alguns estão utilizando, entre a reunião e o WhatsApp, essa conversa, faça a ligação. Aí você aumenta a etapa. E você aumenta a confiança do cliente em você. Eu deixo aberto para vocês, porque cada um vai utilizar do seu jeito a estratégia. Aqui, para mim, os meninos, na verdade, a Vitória aqui é uma IA, que a gente usa. Olha o Fernando. O Fernando ficou até triste, conversou pra caramba com a Vitória, né, Fernando? É uma inteligência artificial. E aí, o que faz? Os meninos pegam das vendas, os vendedores, já puxa a ligação. Porque se o cara me atender, ele está interessado. E se ele continuar na... É tudo termômetro, gente. Olha que legal. Se ele me atender e continuar, ele está interessado no que eu vou falar. Olha o Fernando, tá lembrando a venda, que o Fernando acho que foi 2 semanas atrás. É tudo estratégico, Fernando. Tudo que você passou aqui, que o pessoal te apresentou, é tudo um passo a passo. Estou falando que eu estou usando o Fernando aqui porque ele é o mais recente aqui da turma. Mas nós já fizemos mais 10 vendas depois de você, viu, Fernando? Só para você ver. O que acontece? É tudo um passo a passo. Então, quando você atendeu e deu atenção para o Gabriel no telefone, ele falou assim, o Fernando está comigo. O Fernando está confiando, ele está interessado. Vamos para a reunião? Vamos para a cal? Vamos. Quando ele te mandou a mensagem, ele fez assim, ó, reunião. Porque você está se aproximando da compra. Quando vocês conseguirem marcar a reunião, pensam, o meu cliente está se aproximando da compra. Quando o cliente fala, não, manda um orçamento, ele está distanciando da compra. Olha a chave, isso aqui é chave. Se ele vai dar o próximo passo, ele está aproximando da compra. Tenho isso em mente. Porque eu quero saber. Eu não vou perder meu tempo para não comprar. Você está passeando no shopping. Eu fiz essa brincadeira, na verdade o Gabriel fez essa brincadeira ontem. Você está passeando no shopping. Aí você vê um quiosque lá de pipoca. Você não gosta de pipoca. Você vai perguntar o valor? Você não gosta de pipoca. Você odeia pipoca. Olha como é lógico, quando eu falo de comportamento. Não gosto de pipoca? O que eu vou fazer num carrinho de pipoca? Faz sentido? Agora, se eu chego lá no carrinho e pergunto o valor, é por quê? Porque eu quero comprar. Mas talvez o visual, por estar em shopping, ele está me dando confiança de compra. O seu cliente da internet, ele não te viu nada. Por isso que eu quero marcar reunião presencial. Que aí sim, eu vou chegar lá, vou falar, vou aproximar. Porque se eu chegar no carrinho lá também, a apresentação for ruim, o que eu vou fazer? Não vou comprar. Eu vou passar, vou até desviar.
Ou se o cara me abordar e falar, mas quanto que é o valor? E o que a gente fala no shopping? Ah, eu vou dar uma volta e depois volto. É o orçamento que vocês fazem. Porque a gente não sabe falar não, o brasileiro não sabe falar não. A gente não fala, não, não quero não, Vitória, obrigado. Não, não quero. A gente, o costume nosso é criar uma desculpa. Isso é cultural, é nosso. Não tem como fugir. A gente acha deselegante falar não. Então, a Vitória me manda a proposta, eu falo, Vitória, vou pensar. Não, não vou pensar. Eu vou ver outro. Aí tem cliente que a gente conecta e os clientes, e olha o que vocês vão lembrar. Os clientes falam assim, ah, eu nem vou ver outro, nem vou procurar valor, gostei. Já aconteceu com vocês, comigo, com todo mundo. Cara, adorei. A confiança do cliente foi lá em cima, não precisa mais nada. Ele vai dar uma choradinha, vai ter uma briga, e quando o cliente fica enchendo o saco por causa de preço, mas brigando com a gente, isso é bom. Ele quer comprar da gente. Ele só está falando, me convença, por favor. Aí um ajustezinho, troca isso, troca aquilo, melhora aquilo. Ele está brigando, ele só está falando, me convença. Eu adoro quando o cliente fica enchendo o saco aqui por causa de valor. Porque ele está dando comportamentos que quer comprar. Hoje eu quis trazer esse negócio mais mentalidade para a gente entender que a gente às vezes faz o passo a passo e fica, por que eu estou fazendo isso? E a gente pula fases por causa disso, porque eu não entendi, não virou a chavinha. Agora, quando eu entendo, eu falo, cara, isso aqui é importante, porque ele vai me dar o passo para a venda, e se eu pular isso, eu não vou vender, aí eu estou lascado. E não vai vender, você pode ficar tranquilo. Quando eu ouço empresas e amigos, né, reuniões, era o problema da Dani. O Magno, que trabalha com a Dani, ele falava pra gente que não acreditava tráfego pago, não acreditava. Ele teve o Magno, você perguntar, ele falou, não, tráfego pago não. Isso aí não dá certo. E aí, quando eu conheci, eu falei, como, Magno? Seus clientes não têm Instagram? É isso que você está me falando? Eles são um público mais alienígena? Aí a pergunta, meu cliente tem Instagram? Tem. Pronto, acabou. Então, acertamos. Acertamos. Agora, mas eu tenho que ter um passo a passo para atingir ele, para converter ele, na verdade. Nosso processo é de conversão, por isso que ele é trabalhoso. Tem o processo de atendimento é atender bem, é ser educado. Todos nós somos. E quem é educado não vende. Se você tiver só isso, não vai vender. Ah, eu sou educado, atendi bem. Isso é obrigação, atendimento. O porteiro do nosso prédio, o porteiro de uma fábrica, ele é educado. Ele não vende. Agora nós temos que ter intenção de conversão. E microconversões. Conversa, converti numa ligação ou reunião, depois de mapeado, e converter em venda. Então, passo a passo. Eu preciso ter conexão, mapeamento e reunião. Consegui falar com o cliente, mapeei, vi o que é mesmo, se o cliente vale a pena. E tem uns clientes que não vai valer a pena. Eles vão chegar aqui e não vai valer a pena e está tudo certo. Está tudo bem também. Mas os que valem,
e eu vou dar o passo do compromisso. Eu vou bater nessa tecla aqui, ó, gente, porque nós estamos num trabalho de conversão do WhatsApp para reunião. Até nós temos nossas metas, eu não esqueci, eu estou deixando para o final. As nossas metas semanais aí, para ver quantos que nós convertemos. Porque depois nós vamos falar do segundo passo. Fiz 10 reuniões e fechei 1. E os 9, o que aconteceu? Eu não acredito que vocês vão ter isso de conversão. Porque se você foi na reunião, é muito provável que vai ter fechamento. Se a pessoa chegou aqui, ela comprou a ideia, até aqui, não vai ser 10%, não. Vai ser muito mais. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Começando com Daniele. Como que estamos aí, Dani? Abre o vídeo aí. Abre o áudio. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá, deixa eu abrir aqui minha planilha. Vamos lá, da semana... Dani, deixa eu te cortar rapidinho, Ah, falando um adendo da Dani. Olha que legal, a Dani me falou semana passada, e é muito interessante. Ela faz uma planilha no Excel, do passo a passo. Quem não tem, é legal ter algo visual para vocês verem, por exemplo, atendi 10, quantos que foram para a reunião e quantos tiveram conversão de vendas. Mas continua aí, Dan. isso, eu fiz porque, até para entender meus números, né? Quanto que eu estou avançando. Então, eu estou fazendo por semana. Então, a semana do dia 5 ao dia 11, tá? Estou fazendo de segunda a domingo. Do dia 5 ao dia 11, eu recebi 29 pessoas no WhatsApp. 29. Eu consegui agendar 6 reuniões. Não sei se esse número é bom, Vitinho, preciso depois que você me fale. Não que eu tenha falado com os 29, tá? De repente eu até tenho aqui, ver um meio termo aqui, que eu acho que está faltando, né? Porque tem gente que não responde. Põe lead e depois você põe uma coluna falados. Tá. Tá bom, vou até pôr aqui já. O título que você acha interessante. Tá. Porque 29, se você imagina que falou com 29 em só 6 reuniões, aí parece pouco. Tá. Agora, de 29, se você falou com 15, pô, já mudou o game. Tá. Ótimo, perfeito. Vou colocar assim, porque a gente não fala com os 29, né? Aí, eu fiz 6 reuniões. Dessas 6 reuniões, eu agendei e fiz as 6. Ninguém me deixou na mão. Isso foi bom. Dessas 6 reuniões, eu fiz uma venda e eu fiz um agendamento para o dia 1º. Ah, legal. Isso aí dá 20%, né? Se o as reuniões. Dia 1º pagar, né? Porque o agendamento eu fico sempre em cima do muro. E também não, mas o de 6 para 1, que agendamento é futuro, eu também não conto. Estou falando a venda efetiva, de 6 você fechou uma. Fechei então, acho que dá isso aí, né? Dá 20%, 18%, eu acho, né? 18%, 17%, 18%. Dá para melhorar, mas dependendo da outra, que aí é tempo. Se você fechar as duas, tá bom. Que aí dá 33% isso. Aí já tá. Por quê, gente? Eu vou explicar. Porque a reunião é onde o game começa. Então, por isso que eu falo assim, eu falei com 29 e fechei uma. Putz, parece pouco. Não, é porque é etapa, é internet. As outras já é depois da reunião. Tudo que é metrificado, que é antes da internet, ele já é reunião. Então, por isso que a métrica ela tem que ser diferenciada dos
das pessoas da internet. Vamos falar assim, dos clientes da internet. Das ações de internet. Por quê? As vendas... Vamos pensar em panfletagem. A panfletagem, eu não tenho métrica. Eu não tenho métrica de alcance, de leitura e talvez de tentativa de contato. Eu tenho métrica quando o cliente vem até a loja, vem até a empresa. É daí para frente. E daí para frente é o compromisso que a gente sempre fala. Então, olha a ponte. O cliente, quando chega para a gente de outras fontes, ele já é reunião. Então, todo esse processo aqui, ó, antes reunião, que a gente ensina a falar que é importante, fora da internet não existe. Olha, por isso que o pessoal não consegue vender do tráfego pago. Porque quando o cara já chega de uma indicação, ele já está falando comigo. Ele já está vindo aqui, já está marcando comigo, ele está agendando. Então, aconteceu com a Dani aí. Então, Dan, antes de reunião e depois de reunião é uma métrica. Por isso que é legal falada. Depois tenta puxar semanalmente, e todos, né? Estou passando isso aqui, informação para todos. Quantas vocês falaram e quantas reuniram? Então, se a Dani falou com 15 e fez 6 reuniões, tá bom. Nós estamos falando de 40%. Pô, metade. Quase, né? Então tá bom. Fora que alguns ainda vai retornar, tem um follow-up. Por exemplo, Vitinho, eu já fiz 3 vendas esse mês. E as 2 vendas que eu fiz, fora essa dessa semana que eu te falei, foram da semana do dia 21 a 27 de abril. Que eu fiz 6 reuniões. E dessa semana eu fiz 6 reuniões e fiz 2 vendas. Mas essas vendas só vieram este mês. Entendeu? Então tem muita coisa que acontece das semanas anteriores, as vendas, né? Legal, Dani, é a gente criar um gatilho de urgência. Muito importante a gente tentar criar gatilhos de urgência, porque é muito legal quando tem alguma coisa que a gente quer e tem um prazo, cara, a gente se coça para arrumar e conseguir. Então, tentar criar um processo semanal aí, ver com o Magno, que nem eu falei, né? Você e o Magno ver, ter um bônus, uma aula ao vivo, sei lá, uma coisa que seja de valor para o cliente. E falar, putz, eu tenho 10 vagas aqui, ou tenho 7 vagas, abrimos 10, eu tenho 6, 4 vagas. Eu lembro que na Microlins, quando eu trabalhei na Microlins, quando eu abri a turma, eu fazia uma estratégia para o cliente achar interessante. Porque quando na minha época lá eu vendia curso, que era presencial, né? Então, no tempo lá de fazer curso de informática, começo dos anos 2000, tinha que ser presencial. E aí, exemplo aí, eu acho que é a Giovana aí, tá da Onyx, dá um oi aí, Giovana, se for você. A Giovana foi lá e joia. A Giovana foi lá e quis fazer o curso de informática. Só que ela quer da turma das 5 às 6 da tarde. Então, o que eu fazia? Quando eu abria a turma, eu colocava lá na lista de turma já 6 nomes. Tinha 4 vagas só. Pô, Giovana, se você não fechar agora comigo, eu não garanto essa vaga. Eu tenho só 4, tá vindo um monte de gente, ó, pessoal atendendo. Ela vai perder. O que é isso? Vai se coçar para ganhar. Então, vamos estudar uma estratégia, que aí eu vou pensar, não, fica tranquilo, só não vou conseguir para você isso aqui que é muito importante para você. Sei lá, nós temos que ligar. Não, inclusive as reuniões a gente faz uma vez por mês. Talvez a forma como eu tenha que falar seja essa que você está dizendo aí. Olha, eu tenho 5 vagas para as reuniões
E se você não fechar logo, você vai perder essas vagas. Nós abrimos 5 vagas, hoje de manhã eu fechei com um cara, tenho 4 agora. Entendi. Eu tenho 2 para resposta. Então, você vai diminuindo a chance dele. Tá bom. Tenho 2 clientes que vai responder hoje no final da tarde. Tá. Entendeu? Entendi. Então, você vai criando uma escassez que o cara fala, putz, você não quer garantir? Putz, você vai perder promoção, vai perder a vaga da tal coisa. Mas você vai perder muito. Meu, se eu fosse você... Então, olha, você dá uma acelerada no coração. Tá? Isso é o gatilho de escassez que fala. Aí gera urgência. Por quê? Porque quando o cara também dá uma pedalada, ele dá uma esfriada. Entendeu? E muitas vezes, olha que legal, quando eu falo, eu vou pensar, não sei e tal, você fala assim, me fala aí, o que eu posso te ajudar? O que você vai pensar? Ah, é o cartão. Você não quer fazer parte à vista, parte no cartão? Faz no Pix 100 e tanto, e mais eu já seguro sua vaga, e na semana vai fazendo joguinho. Vai fazendo joguinho. Dá oportunidades. Às vezes é só ele estar precisando dar uma clareza. Ajuda ele. Eu vou te ajudar a você conseguir. Não é fechamento, não é contrato, nada. Você conquistar esse prêmio que é o seu produto. Tá? Mas depois também a gente alinha bastante isso. O Fernandão falou agora, mas está começando agora. Vai pegando o jeito. Tá, Fernandão? Vou pular e vou passar para a Vitória. E a Vitória e a Giovana já vai preparando o texto, porque eu sei que elas não vão falar comigo. Eu não sei nem como é a voz delas. Ah, não. Ah, bom, no final você justificou. Já ia dar uma cadernada em você. Aí ela acabou com... Quando eu ia pegar o caderno, ela acabou com toda a minha pressão, porque ela fez um fechamento. Olha que legal o texto, né? Isso aqui é gatilho, gente, ó. Essa semana eu não fiz reuniões. Não entrou lead, mas a última reunião nossa para cá eu fechei 3. Vocês sabiam que no texto, quando você quer falar uma coisa negativa e não quer que a pessoa tenha impressão negativa, você usa o mas? Isso é até os líderes para dar informação para os colaboradores. Você fala, ó, você está errando, tal. Mostra para ele que tá os processos errados, mas eu gostei disso aqui. Aí você dá uma motivada no colaborador. Em tudo. Você traz, porque o mas, ele dá uma esquecida, mas ele tem ainda o sentimento. Eu já falei, quando eu comecei a ler essa semana, eu não fiz reuniões, mas fechei 3. Lembro? Aquele último você fechou também? E essa semana mais. Aí, gente. Ó, olha que legal, ó, vocês estão falando. Eu estou usando vocês duas muito de exemplo, porque vocês são novas. Eu não sei se vocês são vendedoras há muito tempo. Né? Eu não sei se a Vitória e a Giovana são vendedoras há muito tempo. Parece que são novas pelo comportamento aqui. Tá ruim o áudio? Ah, porque você está perto da avenida, entendi. Se estiver ruim, vocês me fazem a cena aí, quem estiver aberto. Se tiver ruim o áudio, vocês fazem assim, ó, que eu já paro e... Mas é legal. Eu acho que a Vitória, você não tem muito tempo de experiência nas vendas, né, Vitória? Não, né? Então é jovem, 2 meses, olha que legal. E olha que legal
2 meses, é isso, né? A Giovana, não sei se tem muito tempo, também pode anotar aí. O que é legal, ó? Pessoa sem experiência, segue um padrão de processo. Viu, Fernandão? Ó, você puxar lá o chat e elas chegava ali para elas, são 2 que eu estou pegando, porque elas choravam que não fechavam, mas eu deixei elas passarem no limbo. Olha que legal. Elas utilizarem o formato delas, perceberem que não dá certo, que tem que fazer um processinho. E aí, ó, Vitória, essa semana fechei 3. A Giovana, após a reunião passada, fechei 2 serviços que te mandei no privado, legal. E no fim da tarde, ela tinha falado que tinha mais um para fechar. E aí ela falou que fechou. E nessa semana fechei mais 2. Olha que legal. Aí a Vitória falou que ambos foi confiança, foi aumentando confiança. Por quê? Olha que legal. Vou pegar 2 papéis parecidos que eu tenho aqui do lado. Porque se eu mandar, vou reafirmar o que a gente sempre fala. Vou pegar aqui, ó. Se a gente manda pelo WhatsApp uma proposta, e o nosso concorrente mandou num saco de pão, mandou num papel qualquer, mandou de qualquer jeito, qual que é a diferença desses 2 papéis? Nenhuma. Então, você e outra empresa, se eu ver qualquer Zé Mané e você, é qualquer um. Qual que vocês querem? Olha que louco. Esse é R$3 e esse é 1. Vocês já escolheram, não preciso nem falar. Agora, quando o cara mandou isso aqui, só que isso aqui eu vou qualificando, eu vou te dando mais. Talvez você compre até o de 3. Por quê? A Vitória falou, ó, vendi na confiança, o pessoal foi confiando, foi aumentando, talvez foi na loja, talvez o time dela lá for fazer medição. E nós estamos falando, uma fechou 3, a outra fechou 5, praticamente na semana, daqui para cá, né? Olha lá. Você tem 5 anos de vendas aí, de atendimento, Giovana? Legal. Só que aumentou, não era tantas vendas. Então, são 2 pontos aí, Giovana. Uma, que hoje você tem lead todo dia. Isso é importante do tráfego pago com estratégia. Porque se você colocar um videozinho do Mármore, que muita gente quer fazer, eu vou usar o seu caso, eu, como cliente, imagine que eu estou na internet, se eu mostro um móvel lá, uma casa que você fez. Eu não sei se você quer vender, se você é pedreiro, se você é mármore, se você é móvel planejado, se você é limpeza pós-obra. Eu posso até colocar um mármore, mas é 1 segundo para eu entender tudo. Por isso que no anúncio de vocês, né, eu coloco promoção de mármore ou granito. Sabe o que é isso? É só para a pessoa parar. É só para isso. A função desse texto gritante é para uma pessoa que quer comprar mármore parar. Porque é 1 segundo, nós estamos aqui, ó, vocês olham. As meninas, então, eu não tenho tanta coordenação de fazer tudo na mesma mão. Eu sou velho. Elas fazem assim, ó. Eu faço assim com a outra mão, que eu não tenho muita. Então é muito rápido, ó. Se eu não chamar atenção, eu falo esse gancho porque durante toda a venda eu fico puxando a atenção do meu cliente. Durante toda a venda.
durante todo o processo de venda, eu preciso chamar a atenção. Isso fica claro, viu? Então, todos vocês, eu tenho que estar sempre com a atenção do meu cliente, principalmente nas primeiras partes. Porque no WhatsApp, ele está falando com você, ó, entendi. E não dá atenção, entendi. Ah, pode ser. Manda aí. Quando a gente traz a funila, o atendimento, tem um fator decisivo que o cliente, ele não perde a atenção do que eu estou falando. Eu trabalho o termômetro. Edilene, as meninas falaram aqui, se tem alguma coisa aí que possa falar também? Bom dia, né? Bom dia. O Vitor, essa semana eu acabei ficando mais com a parte de indicação, de parceria, porque a gente acabou tendo uma demanda bem grande disso aí, inclusive até, assim, para a gente foi uma vitória bem grande na primeira semana, a gente bateu a meta da empresa. Mas do tráfego também, a Vitória não chegou a comentar, mas a gente está com a cliente, além dessas 3 que ela fechou, teve mais um que a gente fechou também, então foi 4 fechamentos, e a gente está com a cliente com um potencial muito grande, que é uma casa completa, então é um orçamento muito bom, e a Vitória começou a conversar com ela, conseguiu trazer ela até aqui o nosso showroom, ela já veio, já conversei com ela, e a gente está falando, então a gente está assim, bem confiante que vai entrar essa outra venda aí também, da casa completa. Olha que legal. Putz, legal demais. Isso aí, Vitória, comemorar. Isso aí é importante, porque a gente faz os pequenos e aparecem umas bolas de ouro. Que aí é aquele estouro mesmo que nem o Enzo mandou para mim, faz um mês atrás, um trabalho de 120 mil. E ele é meio doidinho, ele falou, vou te mandar até o recibo da cliente. Falei, você é doido? Ele falou, não, só não publica, se você quiser publicar, só apaga o nome da cliente, os dados da cliente, pode publicar. Falei, você é maluco, meu. Ele fecha negócio de 5, 7, 10, 3, né? Que é o dia a dia da marmoraria. Só que vem essas bolas de ouro de 40, de 60, de 100. E é engraçado que eu vou falar um negócio para vocês, que marmoraria principalmente, a Dani, os nossos negócios são um pouco padrão, mas Dani, quando você passar para um outro... Você havia comentado comigo que queria fazer captação de clientes para o serviço. A gente está preparado para isso. Todos os clientes aqui de marmoraria que chegam, falam assim, é que eu quero cliente grande. Eu quero obra grande. É porque eles entendem, olha que isso aqui é interessante, eles estão, talvez, preparados só na parte de infraestrutura, de fazer o serviço. Do corte da pedra, da obra. Cara, como que você vai encantar esse cliente grande? Você tem uma apresentação da empresa, se precisar encantar esse cliente? Se ele vai colocar 100 mil reais, 50 mil reais, ele vai ter muito cuidado de fazer essa aposta. Então, muitas vezes, o cliente aqui, que eu consigo fazer obra grande, é que ele pensa daqui para dentro. Agora, eu tenho um material para apresentar ao cliente, o cliente vai falar assim, caraca, eu tenho que fechar minha obra com esse cara. E a mesma coisa, é grau de confiança. E alguns materiais que eu preciso utilizar.
antes de começar a confecção, antes do fechamento, que vai gerar essa confiança no meu cliente. E é legal, Edilene, essa cliente grande, você perceber a jornada dela para ela comprar. Quando vocês fazem obra grande, você pode ver que a venda é mais chata, ele é mais criterioso, ele enche um pouquinho mais nosso saco, no português, claro. Por quê? Sei lá quanto que vai ser essa obra aí, Edilene. Você deve ter uma estimativa, mas 50, 60, 80 mil? Não é? 80 mil, tá bom. Toma. Não. A gente vai comprar um carro, é todo aquele nome top, deixa eu ver, deixa não sei o quê, precisa de encantamento. Aí quando você sente confiança, aí você vai lá. Para comprar a casa, mesmo modelo. É por isso que o pessoal faz o decorado, aquele encantamento Disney. Imagina se ele entregar um papel para você e falar, tó, isso aqui é um apartamento, tó. Ô, Vitor, e o engraçado é que essa cliente, ela procurou a gente e ela buscou um orçamento só de uma bancada. Então, ela veio meio que fazendo um teste ali só, né, para ver a questão, com certeza, de atendimento, conhecer a empresa, para depois ela soltar outra parte. Então, com conversa através dela, mas a casa que você está fazendo é nova, você está fazendo reforma. Aí fui conversando com ela, não, ela falou, né, nova. Eu falei, poxa, mas e as bancadas? Aí comecei a falar, né, lavatório, e aí fui mandando a Vitória perguntar, né, porque vem soleira, tudo, aí ela foi soltando muito aos poucos. Então, na conversa que a gente, é muito importante isso, quando o cliente vem com algo, a gente alertar para a gente estar conversando com ele, entender como que é a obra. Porque normalmente quando o cliente vem com a bancada, tem que ser reforma, né? Porque se é um apartamento novo, se é algo assim, ele vai precisar de mais. Ou ele já vem de algum problema com alguma marmoraria, né? Que fez uma parte, ele não gostou e ele tá mudando. Então, também é legal a forma de... Obrigado, Edilene. Tudo que você falou, o que é? Mapeamento. É um mapeamento. Você conectou, quero fazer uma bancada. Pô, me fala mais. Conversando, eu fui percebendo, entendendo, dando ficha. É mapeamento. Você viu? Você mapeou o cliente, ela falou, não, não quero fazer uma bancada, não. Tem uma obra gigante. Me fala mais. Me conta mais aí. Mas como que é essa obra? Como que é isso? Qual é o seu desafio? Claro, cada um no seu jeito. Olha como você foi descobrindo, mapeando o cliente. Foi. Tá para fechamento da obra. E olha que legal o comportamento do cliente. Ela soltou só aquele... Porque ela não confiava, Edilene. Não, quem que é a FS? Sei lá. Vamos ver. Talvez vi na internet lá, né? Chamei aqui, mas... Vitória foi conversando, foi perguntando, tal. Aí se fez a visita. Pô, legal aqui. Foi dando passo a passo. Você percebe quando você introduz todo esse processo, o preço, claro que vai sempre brigar por preço. Cliente, eu e vocês vamos brigar sempre por preço. Mas não é aquela coisa que eu vou fazer de R$100 diferença com o Zé das Couve. Não é isso que vai ser o jogo. Não vai ser isso se a gente fez o passo a passo, a não compra. Então, talvez o meu cartão não tenha limite, talvez algum bloqueio aqui, alguma dificuldade minha. Por isso que quando você mapeia, e no final que eu falei aqui para a Dani também, se ele começar a dar um passo para trás de não compra, perguntar. Nessa hora também do fechamento, é importante perguntar. Ah, não, é que eu tenho esse desafio. Ah, não, peraí, isso aí a gente ajusta.
me faz isso, a gente entrega isso, depois faz aquilo, né? Dependendo do nosso negócio, a gente vai adequando. Por isso que a conversação, a aproximação e a confiança, que quem falou aqui, eu não sei se foi a Vitória ou a Giovana que falou aqui aqui, a Vitória. A confiança, ela vai aumentando gradualmente. Então, você vai vendo que vai encaixando e o cliente vai estar com você. E tem hora que o cliente vai ficar brigando com você, porque ele já comprou de você. A ideia ele já comprou, só não encaixou alguma coisa. Só não... Ah, meu cartão virou, isso aqui eu não consigo assim, enfim. São os detalhes. Aí a gente ajusta os detalhes. O fichamento, na verdade, eu acredito que é ajuste de detalhe. Ah, mas, Edilene, eu posso pagar assim? Eu posso isso aqui? É só ajuste. Ela já comprou a ideia. A venda, a gente vende uma ideia e ajusta o valor. Paga à vista, com desconto, paga parcelado, paga no cartão, paga meio a meio. Sei lá, o modo que a gente fazer. A ideia que a gente vende, sempre eu falo, eu vendo a ideia para o meu cliente. E aí a gente ajusta o valor. Com isso na cabeça de vocês. Por isso que tudo que eu passo aqui, todas as quartas, é para a gente ter consciência de vender ideia. Toda vez quando a gente compra, e está decidido a comprar, nós compramos uma ideia. E aí o nosso racional ajusta valor. Putz, eu vou pagar no cartão ou à vista? O que é melhor? Putz, meu cartão vira tanto, mas eu tenho que pagar aquela conta. Eu só estou ajustando no racional. O meu emocional, ele já comprou. Eu já comprei do Fernando a ideia. Mas como que eu vou pagar do Fernando? Que jeito que eu dou uma entrada? Parcelo o resto no cartão? Esse cliente já comprou de você. Esse cliente já... Então, vamos pensar sempre e entender isso. Eu vou sempre pegar isso aí. Vocês vão ver que eu vou repetir muito isso. E é legal que eu perceba a evolução de quem vem acompanhando os processos de venda. Que ele é mais importante do que tudo aqui. E quando a gente entende o processo, a gente gera mais conversão e mais dinheiro. E nós estamos aqui só para ganhar dinheiro. A gente quer fazer todo esse processo, claro que a gente tem eu estou realizando sonho, estou fazendo isso, mas o meu motivo também é ganhar dinheiro, dar uma melhor condição aí para minha vida e para minha família. Então, eu tenho que fazer todo esse processo que ele vai gerar conversão. Ele vai gerar conversão, isso aí é fato. E ainda eu brinquei há 3 semanas atrás, quando a gente começou a fazer as metas das reuniões, 10 reuniões, foi no feriado, que eu tenho certeza, fazendo passo a passo, gerando reunião, tem venda, tem venda. E aí, vocês estão me falando aí o resultado. E é engraçado, eu tenho clientes que não participam da reunião, eu chamo, mas faz parte. A dificuldade é a dificuldade que a Vitória tinha, que a Giovana tinha, porque faz o automático. Porque na cabeça é automático. O cliente me chama, eu respondi. Respondi. Atendi ótimo. Mandei a proposta. O cliente não responde. E agora, quando a gente começa a ter mais essa consciência, é tão certo de que ele também não vai responder mesmo. É certo, é fato. É muito louco isso. Quando a gente tem essa consciência, fala assim, meu, é tão maluco que eu fazia. Então, e quando eu tenho um processo assim, o Fernandão chegando agora, Fernando, é medição. O game é medição. Se você fizer 5 medições, você fecha 2.
Você vai fechar 2, é certo. É certo. Então, para finalizar aí, que eu extrapolei o tempo, mas foi muito legal aí a conversa. Então, essa troca de informação é muito boa. Fico muito feliz aí que o pessoal está vendendo. Eu fiquei muito feliz aí com o depoimento da Giovana e da Vitória. A Edilene aí deu um desfecho incrível que encalça o nosso processo. E, gente, a Dani também trouxe um fator, que aí eu só para finalizar, começa a entender os números do começo ao fim. Quantos leads chegou na minha mão, quantas eu falei, quantas reuniões e quantos fechamentos. Então. 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos ver isso aí, que aí depois eu consigo fazer um plantão de dúvida para a gente falar só sobre o que é pontual. Às vezes o problema da Vitória é o fechamento, mas o da Dani é reunião. Então eu não preciso falar todo o processo no plantão. Dani, vamos dar estratégia, que nem nós falamos aqui do fechamento. Rápido, coisa rápida, já muda. Próxima semana, mais 20 leads. Vamos ver como foi a conversão. Ah, melhorou. Taca de pau. Top, gente. E para a semana que vem, é o mesmo formato. Vamos ver os números. O Fernando aqui, nós vamos ver agora começando. Tá, Fernando? E aí, Fernando, a gente tem uma meta, todos aí, semanal. Depois que pegar a mão, a gente aumenta. 5 reuniões na semana. É a mesma coisa. 5 reuniões para a gente ver o fechamento. E olha que interessante. Nós falamos aqui, ó, a maioria, você viu que é padrão. Cada um fez umas 5, 6 reuniões. Teve 2, 3. A Dani vai ter resposta. E não esqueçam, para finalizar, de fazer follow-up. Cliente não respondeu, os clientes no começo ou no final, a gente está interagindo com o cliente nas duas pontas para não perder. A Edilene falou um negócio muito incrível semana passada, que ela está fazendo uma recuperação de lead aí e está convertendo em venda. Então, não deixa... Nós fizemos também uma venda aí que foi do ano passado, nessa semana. Por quê? Porque o pessoal foi lá cutucar os clientes que fez reunião, que não respondeu, que não... É ouro, tem ouro aí também. Certo, gente? Tamo junto? Bola para frente? Gente, obrigado aí. Parabéns para vocês todos aí das vendas. E bora arrebentar. Valeu, gente.